Bom, eu vou ler aqui o enunciado, né? Porque eu acho que simplesmente entender esse negócio já é um negócio complicado. Então, bora para o enunciado, turma. Esse sistema aí, ele se encontra girando, né? Com velocidade angular ômega. E a gente precisa encontrar qual que vai ser o valor máximo de ômega para que esse bloco aí de massa m, que está nessa quina desse braço aí, ele permaneça justamente em equilíbrio em relação a esse braço, que está em formato de L aí. Ele também menciona, né, que a aceleração da gravidade ela vai ser g e o coeficiente de atrito gente, esse problema tem atrito. Sim, é complicadíssimo. Mas nada que seja um bicho de sete cabeças também, tá? A gente vai entender aqui o porquê. E o coeficiente de atrito vale μ. Bom, primeiramente, ele já está o enunciado já está afirmando, né, que esse esse bloco ele vai ficar em equilíbrio quando esse valor de ômega atingir um valor de ômega máximo. Então ele já está afirmando isso para a gente. O bloco vai ficar em equilíbrio quando ômega atingir um valor máximo. Bom, é, quando a gente pensa, né, no valor máximo de ômega, a gente já tem que desconsiderar algumas coisas que podem acontecer, como por exemplo o contato desse bloco de massa m com a parte inferior aqui desse braço. Isso é um pouco estranho no começo, mas faz todo sentido, né? Porque a força a força fictícia aqui, da força centrífuga, ela vai estar meio que querendo empurrar esse bloco para fora. Então a tendência é que ele realmente não vai ter mais o contato, né, com a parte inferior aí desse braço, justamente porque ele está na iminência ali de saltar para fora, né, digamos assim. Bom, então para resolver esse problema eu já preparei aqui também o diagraminha de forças, né, porque é complicadinho desenhar isso. Então eu vou pôr ele mais ou menos aqui, tá? Então aqui, gente, para a gente resolver esse problema, primeiramente a gente tem que lembrar que a força de atrito, ela está relacionada aí com a força normal. Nesse caso, só vai ter uma força normal que está para cá, né? Porque justamente ele não vai ter o contato com a parte de baixo aí desse braço. Então é por isso que aqui a gente só encontra uma força normal nesse problema. E a gente também vai definir aqui, antes que a gente esqueça, a orientação dos eixos onde a gente vai decompor essas forças, né? Então, primeiramente, bora decompor as forças aí no eixo X, em termos deste ângulo aqui que foi discriminado pelo enunciado também. Aqui a gente facilmente pode encontrar o ângulo θ aqui. Por quê? Porque o eixo X, ele é perpendicular em relação ao eixo Y, que é o mesmo eixo em que a haste maior ela se encontra. E o eixo da força de atrito ela é perpendicular ao eixo da força normal. Isso significa que, é, ou melhor, a força normal ela está paralela aqui a esse braço em formato de L. Consequentemente, o, o eixo X e o eixo Y, o eixo X e o eixo da força de atrito, desculpa, eles estão formando o ângulo θ também, tá bom? Então aqui a gente vai ter 90 menos θ, e aqui a gente também vai ter 90 menos θ. Noventa menos θ. Isso acontece porque ah, o eixo da força de atrito com o eixo da normal, eles também formam 90 graus. E o eixo X com o eixo Y também formam, então, obviamente, os ângulos complementares precisam ser 90 menos θ. Então, partiu fazer essa decomposição aqui no eixo Y, no eixo X. A gente vai primeiramente
ter que lembrar que no eixo X é o eixo em que a gente vai encontrar a componente da força centrífuga, né? Então, aqui nesse caso a gente tem tanto a força normal, quanto a força de atrito, elas estão se somando e elas estão atuando como sendo resultante centrípeta. Então a gente vai ter o seguinte: φ vezes o cosseno de θ mais normal vezes o cosseno de 90 menos θ, que é seno, é igual a m ômega r. E agora no eixo y, a gente vai ter tanto uma fração da componente da força normal quanto uma fração da componente da força de atrito também vão estar na vertical. A gente não pode esquecer delas não, tá? Então aqui a gente vai ter força-peso mais a componente da força de atrito, que aqui vai ser a φ vezes o seno de θ, vai ser igual a normal vezes o seno de 90 menos θ. Mas o seno de 90 menos θ é igual a cosseno. Tá bom? E aqui, gente, acabou a física do problema, tá? A partir de agora é só manipulação algébrica e a gente pode simplesmente substituir essa relação que a gente mencionou aqui. Então, bora nessa, né? Sabendo que a força de atrito é igual a μ vezes a normal, a gente já coloca ela aqui. μ vezes a normal, cosseno de θ, mais normal vezes o seno de θ, vai ser m ômega quadrado r. E aqui a gente já vai fazer uma pequena manipulaçãozinha. A gente vai passar o mg para lá, ou melhor, a gente vai passar a força de atrito para cá, ó. E aí vai ficar μ vezes a normal seno θ, que é igual a mg. Então, aqui a gente vê que a gente tem um monte de fator comum, né, que a gente provavelmente não vai utilizar na equação. Então a gente já vai colocar aqui em evidência a normal, seno de θ mais μ vezes o cosseno de θ, que vai ser igual a m ômega quadrado r, e a gente vai, obviamente, pessoal, dividir. A gente vai fazer o quociente das duas relações, para a gente eliminar completamente a dependência com a normal, tá bom? E aqui é o cosseno menos μ seno. Aqui dividido pela força peso. Aqui a gente vai eliminar os termos que são fatores comuns, na verdade? E a gente finalmente vai obter esse ômega máximo aí que foi pedido pelo enunciado. Aqui a gente vai escrevendo os termos, né? Menos μ seno de θ. Só que voltando aqui, a gente consegue perceber que a gente não discriminou qual que é o valor desse R aqui, né? Mas é bastante simples. A gente simplesmente com a trigonometria básica aqui consegue encontrar. Por quê? Porque seno de θ é igual a R sobre L e, consequentemente, R é igual a L seno de θ. Então, finalmente, a gente consegue obter o valor para ômega máximo. Aqui a gente só vai terminando de escrever, né? Cosseno θ menos μ seno de θ, tudo isso raiz. Então, gente, esse probleminha ele é complicado de entender, tá? Se tiver ficado alguma dúvida aí, vocês mandem aí as dúvidas no chat, que eu vou responder com prazer, tá bom? Então, até a próxima.